A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Estamos dando início ao novo curso chamado Ministerial. Esta é a sua primeira aula da plataforma de estudo Canal Evangelístico, plataforma de estudo da quarentena, estudo gratuito, com certificado em PDF gratuito, com o único objetivo da sua edificação espiritual. Estamos começando mais um estudo, te convidamos a estar conosco em todas as aulas que, como esse curso é pequeno, você já deve ter recebido aí as instruções na sala de aula. Será uma vez por semana, todo sábado, meia-noite, né? De sexta para sábado, meia-noite, eu estarei publicando uma nova aula até o fim do chamado ministerial. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de iniciarmos, Senhor, mais esta aula. Temos novos alunos, Senhor, nenhum desistiram, pouquíssimos foram os que saíram, mas eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo cada um. Eu convido o Espírito Santo a estar comigo na ministração e a estar no aprendizado de cada um de nós, e principalmente do lado do meu irmão e da minha irmã, dando a eles, Senhor, forças para ir até o fim com mais esse estudo que o Senhor nos proporciona. Fortaleça, renova, dê sabedoria, abra, Senhor, a mente espiritual, e que eles consigam aprender e crescer espiritualmente. Me ensine também, porque, meu Pai, ministrando também aprendemos, e eu tenho aprendido muito com esses alunos aqui da EB Quarentena. Eu louvo a Ti, ó Pai, por cada vida, e coloco mais esta etapa, mais esse curso nas Tuas mãos, e em especial esta primeira aula, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar? Aqui a apresentação, né? Nossa apresentação. Vamos começar. Chamado ministerial. As Escrituras descrevem o chamado de Deus em nossas vidas de várias maneiras, que vão do amplo ao preciso. Então, por onde começamos se queremos formar um entendimento bíblico das diferentes formas pelas quais a Bíblia fala sobre o chamado de Deus? Muitas vezes, começamos no lugar errado. Pensamos em nosso contexto específico, nossa vida, nossa situação. Em vez disso, devemos começar com Deus e o seu chamado. A palavra nos diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, pois as aflições da vida nos fazem muitas vezes nos embaraçar e, consequentemente, não atende ao nosso chamado. Mas quando vencemos isso e atendemos, nos tornamos escolhidos de Deus e, por que não dizer, chamados e escolhidos para servir. Deus nos criou para adorá-lo e nos chamou para frutificar. Vamos repetir isso, e eu vou marcar, vou abrir aqui a minha canetinha, tá? Vou abrir minha canetinha e vou selecionar isso para você não esquecer. Deus nos criou para adorá-lo e nos chamou para frutificar, e faremos isso atendendo o nosso chamado. Amém? Você entendeu isso? Você conseguiu pegar isso? Deus nos criou para adorá-lo e nos chamou para frutificar,
E faremos isso atendendo o nosso chamado e iniciando o nosso ministério. Leia com atenção. Leia com atenção. E tire um tempo para entender um pouco mais sobre o seu chamado. Isso requer tempo. Tire um tempo para entender sobre o seu chamado. Assim, com conhecimento, você vencerá as astutas ciladas do inimigo, que nos tenta afastar dessa emocionante e desafiadora ação na vida. Lembrando que isso é algo que faremos só aqui, não no céu. Então vamos lá? Lembrando que o chamado é algo que faremos só aqui, não no céu. Repito, você está pronto? Vamos à aula? Vamos continuar a aula? Vamos lá? Vamos aprender qual é o nosso chamado? Vamos falar sobre chamado? Olhando primeiro para a criação, podemos considerar o chamado da vocação. Olhando primeiro para a criação, podemos considerar o chamado da vocação. Deus nos chama como seres humanos, criados à sua imagem, para um trabalho humano. Para um trabalho diligente no mundo que Ele criou. Deus não fez com que Adão ou qualquer um dos seus filhos fossem preguiçosos. Eles não viveram eternamente no sótão de Deus, sem fazer nada. Além de desbloquear novos níveis no mais novo jogo de videogame, Deus também não deixou Adão livre em relação a como ele se envolveria com a criação ou com o que faria dela. Deus chamou Adão e ordenou para ele exercer domínio sobre a criação, mesmo quando trabalhava e cuidava do jardim do Éden. Leia isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Também no capítulo 2, versículo 15. Valorizando a chamada ministerial. Valorizando a chamada ministerial. Vamos lá? A chamada ministerial precisa ser valorizada. Você tem valorizado o teu chamado? Não apenas por aqueles que são chamados por Deus, como também por toda a comunidade cristã. Você tem valorizado o chamado ministerial do irmão e da irmã da sua igreja, ou você acha que é só você que foi chamado? A igreja inteira está ali para te servir. Meu irmão e minha irmã, faço uma parada aqui para te dizer que não basta você apenas valorizar o teu chamado. Você precisa valorizar também o chamado de toda a comunidade cristã. Você precisa valorizar o chamado do teu pastor, do missionário, da missionária da tua igreja, da diaconisa, do porteiro, do faxineiro, de todos que estão na sua igreja. Porque você só vai ser valorizado à medida que você valorizar. Vamos continuar. Valorizar é o ato ou o efeito de reconhecer as qualidades de alguém, de um feito ou de algo. Valorizar a chamada ministerial é o ato ou o efeito de reconhecer a importância da vocação divina.
para o santo ministério. Se você quer ser reconhecido, você precisa reconhecer o chamado das pessoas. Se você quer ser respeitado, você precisa respeitar o chamado das pessoas. Se você quer ser, valorizado, você precisa valorizar os chamados das outras pessoas também. Continuemos. Jamais devemos argumentar, presta atenção nisso, eu vou marcar. Jamais devemos argumentar ou questionar os critérios divinos para a escolha das pessoas que são chamadas para o ministério. E nesse tempo eu vou parar aqui, porque eu preciso falar com você, porque nesse tempo que a gente tem mais visto, são pessoas questionando, argumentando e até maldizendo, duvidando, criticando, tacando pedra no chamado pastoral, principalmente das mulheres. Dizendo que não é bíblico. Tem muita gente que vai acertar conta com Deus por conta de fórum teológico. Não devemos criticar critérios divinos. Qual critério divino que Deus usou para colocar uma mulher como pastora? Isso é problema de Deus, não te diz respeita. Se Deus ungiu, é porque Ele tem os seus critérios divinos para isso. Então vamos tomar cuidado, não só com as pastoras, como com todos os chamados da sua igreja, ou mesmo que não sejam da tua igreja. Respeito. Em Marcos capítulo 3, versículo 13, está escrito que Jesus, depois, subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. Presta atenção, o que Ele mesmo quis, e vieram para junto deles. Jesus chama os que Ele quer. Queridos e queridas, para de ficar apontando o dedo, esse serve, esse não serve, esse chama, ovo podre. Para com isso, cuidado. Ele chama quem Ele quer. Ah, mas fulano peca muito, não pode ser missionário não. Não, fulano não pode ser pastor, não tem pastora na Bíblia. Fulano não pode ser isso, Beltrano não pode ser aquilo. Para de pecar nesse sentido. Ele chama quem Ele quer e não os que nós queremos. Você conseguiu entender isso? Que bom. A chamada ministerial precisa ser valorizada, porque ela veio do alto. Jesus subiu ao monte para chamar os seus discípulos. Ele poderia chamar dali, mas ele subiu ao monte para chamar os seus discípulos, para revelar a eles que a sua chamada partiu do alto. Talvez as pessoas pensem, por que Jesus subiu ao monte? Não sabia. Por que não foi, ali sentado junto com todo mundo? Por que ele foi ao monte para chamar? É para mostrar aos discípulos que a chamada deles está vindo do alto. Partiu do monte. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 20, está escrito que, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. A nossa chamada deve ser valorizada, porque ela veio do alto, ela veio do Senhor. Você que tem um chamado, não menospreze. Ah, mas será que eu sou capaz? Não, capaz você não é, porque se você fosse capaz, Deus não te ungia. Porque Ele não chama capacitado. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Não é versículo bíblico. É um dito popular muito bem elaborado, que todos repetem e alguns erroneamente dizem, está na Bíblia que Jesus não chama capacitado, mas capacita os escolhidos. Não está na Bíblia. Isso é um dito popular, uma frase muito bem feita e que é verdadeira. Ele não chama os capacitados, mas Ele chama e capacita aqueles que Ele escolhe. Tá bom? Então você pode ter certeza que se você foi chamado é porque algo Deus viu em você
e esse chamado veio do alto. Não menospreze, não desperdice ele, não dê ouvido à vuvuzela de Satanás através da boca de pessoas que ficam distorcendo a palavra de Deus através de interpretações errôneas de fóruns teológicos para dizer A ou B a respeito do seu ministério. Firme os seus caminhos no Senhor e aceita e receba o chamado de Deus na sua vida. E valoriza, porque ele veio do alto, ele veio do Senhor. No próximo estudo, no segundo, falaremos valorizando a chamada, continuaremos, valorizando a chamada ministerial, tá bom? Vamos parar aqui. Que Deus abençoe, a paz do Senhor.